Olá, bem-vindos ao canal Jane Cruz. E hoje o vídeo vai para os meus seguidores aqui de Portugal. Vamos falar sobre o tema aí, um tema muito importante para quem trabalha aí como cuidador de idoso aqui em Portugal. Tipos de contrato e como eles influenciam na precificação do seu serviço. Deixe aqui nos comentários qual tipo de contrato que você utiliza aqui em Portugal e se você acha que ele é vantajoso para a sua profissão de cuidador de idoso aqui. Vamos entender aqui. Aqui em Portugal, tanto o contrato a termo quanto os recibos verdes, eles são formas de trabalho formal, mas cada uma apresenta aí características específicas. E essas características elas vão impactar nos direitos e obrigações aí, tanto sua cuidador de idoso quanto do empregador. Então vamos entender agora especificamente cada modelo. Eu vou começar falando pelo contrato a termo, que pode ser um contrato temporário, como pode ser um contrato indeterminado, por tempo indeterminado, né? Enquanto o cliente estiver vivo, necessitando de cuidado, este é o modelo que foi escolhido por ambas as partes, tanto por você, cuidador, quanto pela família. Então, o que é o contrato a termo? É uma modalidade formal e temporária, onde você, cuidador, e o empregador estabelecem uma relação de trabalho com duração fixa, seja ela determinada ou com prazo definido aí. Então, isso é uma característica importante. Ou também pode ter a característica de indeterminado. Dura enquanto houver necessidade aí, como em um contrato por substituição. Então, enquanto o paciente ou a pessoa idosa, ela necessita de cuidados, esse contrato a termo, ele está valendo, porque foi definido por ambas as partes, tanto por você, cuidador, quanto pela família, que será o empregador. Esse tipo de contrato, ela vai trazer o que de benefício? Vai oferecer você, cuidador, direitos trabalhistas como férias, subsídio de Natal, segurança social e proteção contra acidentes de trabalho. Olha só, então o contrato a termo, ele vai garantir direitos trabalhistas para você, cuidador de idoso. Então, férias, subsídio de Natal, segurança social e proteção contra acidentes de trabalho. Então, isso é um ponto muito importante que você tenha conhecimento. Quais são as principais características aí deste contrato de trabalho a termo? Então, vamos começar pela duração específica. Pode ser definido por um tempo, por uma ação temporária, né, um período temporário, ou com prorrogações possíveis. Ele pode também converter por tempo indeterminado, porque é neste modelo de serviço, o serviço só acaba quando a pessoa que necessita deste cuidado deixa de existir, ela evolui para o óbito. Direitos trabalhistas completos. O cuidador tem, como eu falei anteriormente, tem direito a férias, subsídio de Natal, contribuição aí pela segurança social, e neste caso da contribuição, quem vai fazer esse pagamento é o empregador. Rescisão com aviso prévio. O contrato, caso o contrato não seja renovado, o empregador deve informar com antecedência que não vai precisar mais desse serviço. E aí, com isso, o cuidador, ele vai cumprir um aviso prévio e vai saber que a partir daquele mês em diante, ele não vai ter mais esse trabalho. Houve uma rescisão deste contrato. Qual que é o ponto-chave, o ponto importante aqui? É que neste modelo de contrato, ele é ideal para quem busca aí estabilidade e quer garantir proteção aí em situações de férias ou doença. Então, este é o modelo de contrato ideal para respaldar aí os cuidadores de idosos que estão atuando aqui em Portugal. Seja você que migrou para o país e agora está desbravando nesse cenário do cuidado, para que você entenda quais são seus direitos e quais são os modelos de contrato que existe aqui no país.
Segunda modalidade que nós vamos perceber aqui em Portugal, recibos verdes, que também pode ser conhecido como trabalho autônomo, prestador de serviço autônomo. Esse modelo aqui é uma forma de trabalho autônoma, onde o cuidador atua como prestador de serviço independente. Neste caso aqui, ou neste modelo aí de contrato, o cuidador emite recibos verdes para a família ou para a instituição que contrata os serviços e é responsável pelo pagamento das suas próprias contribuições sociais e pelo cumprimento das obrigações fiscais como IRS. Então vamos entender lá. Aqui neste modelo você tem algumas características que são legislações do país. Como recibo verde, você vai contribuir com a segurança social, você vai ter a questão do imposto de renda e tem a questão do IVA. Aqui, se você é recém-chegado no país, no primeiro ano que você começa a ser trabalhador autônomo, você vai estar isento de pagar essas taxas. Tanto a contribuição social, você fica 1 ano sem pagar a contribuição social e 1 ano sem pagar a IVA, conforme os seus ganhos. Se você ganha um salário mínimo daqui, que é 820 euros, se você multiplicar por 12, então 10 vezes 820 vai ser 8.200 euros, mais 1.640 euros, vai ficar abaixo do teto, que é 12.000 euros, um pouco mais do que 12.000 euros. Se você ganha menos de 12.000 euros, você não vai pagar, você vai estar isento de taxação no imposto de renda, que é no IRS, que seria conhecido lá, para ficar mais claro para nós imigrantes, que é o imposto de renda nosso, e você vai estar isento do IVA, mas a partir do 2º ano você já começa a contribuir com a segurança social. A cada 3 meses você tem que emitir, né, fazer um cálculo, você pode fazer, buscar orientação com o contador, ele vai fazer um cálculo dos 3 salários aí, dos 3 meses de prestação de serviço, e tem uma alíquota para ser descontada, então que pode variar em torno aí de 20 a 25 euros nesse trimestre aí de prestação de serviço, contribuição da segurança social. Depois eu posso entrar mais especificamente falando desses descontos. Principais características aí do recibo verde. Flexibilidade. O cuidador não possui vínculo empregatício e aí com isso ele pode atender clientes diferentes, não precisa ser exclusivo de um cliente. Responsabilidade de contribuição. Voltando aqui um pouco na flexibilidade. Eu tenho um cliente que eu dou banho no leito, fulano, o cliente A, o cliente B, o cliente C. Então são clientes diferentes e que você não precisa ter um vínculo empregatício, você presta serviço autônomo para esses clientes. Mas lembrando que mesmo com o serviço autônomo, você faz um contrato de prestação de serviço para dar garantia para ambos os lados. Responsabilidade e contribuição. Você, cuidador, é quem paga as contribuições aí da Segurança Social e os impostos diretamente. Diferente de quem é contrato a termo, é o empregador que faz esses descontos. Aqui no caso do recibo verde, você como prestador de serviço autônomo, é você que vai fazer esses pagamentos. E o não pagamento, isso pode gerar coimas, que aqui são as multas. Então lembre-se disso. Liberdade contratual é um outro ponto que o recibo verde ele dá. Maior autonomia para negociar o valor da sua mão de obra, o valor da sua prestação de serviço, embora haja maior instabilidade, né? Porque as famílias querem mais segurança, querem ter um contrato aí mais formal. Isso implica também menos proteção trabalhista, porque aí você pode acionar os meios jurídicos aí comparado ao contrato a termo. Direitos aí, trabalhistas, não há garantias de férias pagas, subsídios de Natal, outras regalias do contrato formal aqui. Então é um outro ponto aí que vai entrar no recibo verde. Se você optar aí por recibos verdes,
paga os próprios impostos e não tem direito a subsídio de férias ou segurança social pagos pelo empregador. Então, esse é um ponto aí para você estar ciente, ter conhecimento para você fazer a melhor escolha. Qual que é o modelo ideal de contrato para você hoje, para atender a sua demanda e as suas necessidades? Lembra que você emigrou, está buscando oportunidade, e esse é o mercado que dá muita oportunidade de trabalho, mas é importante escolher aí qual que é o melhor contrato que vai atender a sua necessidade atual aqui dentro do país. E aí, dentro desse ponto, vamos conversar um pouquinho quais são os fatores que afetam a precificação. Então, lembra que eu comecei falando aí do contrato a termo, custos e benefícios aí do contrato a termo. Como estabilidade e benefícios aumenta a segurança para o cuidador, mas também podem limitar a flexibilidade aí de negociação de preço. Como o empregador já cobre os benefícios com a segurança social, subsídio de férias, o valor cobrado por hora pode ser mais baixo que o modelo aí de recibos verdes. Liberdade de precificação aí dos recibos verdes. Se você é um trabalhador independente que faz uso dessa modalidade de recibos verdes, permite que você negocie preços mais altos, isso considerando que você trabalha diretamente para a família, considerando aí custos que vão ser você que vai pagar, o custo para a segurança social, o custo para a IVA, o custo para a IRS. Então, levando em consideração esses impostos, então você pode negociar um valor mais alto. Claro que se você for fazer um comparativo na prática, então vamos fazer uma comparação. Suponhamos que você seja um cuidador em contrato a termo, cobra 10 euros a hora. Enquanto você, cuidador, recibo verde, você pode cobrar entre 12 a 15 euros a hora. Cobrir aí os custos, para cobrir os custos adicionais. Claro que lembrando disso, eu vou fazer uma contraposição aqui já. Isso eu tô falando, você trabalhando diretamente, prestando serviço diretamente para a família, você pode fazer essa negociação. Como modelo a termo, fica em torno de 10 euros a hora. Como modelo de recibo verde, entre 12 a 15 euros a hora. Agora vamos falar em realidade. Nós temos as empresas que intermediam este valor. Elas cobram um valor mais alto da família, mas em contrapartida pagam um valor muito baixo para o cuidador. Em média aí variam horas de R$ 2,80, R$ 3,50, R$ 3,80, R$ 4,50, 6, até R$ 6,50 a hora aí. Pouquíssimas empresas, elas agem de forma justa e honesta, de pagar um valor real, porque eu já trabalhei com esse modelo de empresa no Brasil e eu sei muito bem como que funciona os bastidores. Vamos supor que a empresa cobre da família o valor de hora por R$ 15 a hora de prestação de serviço, conforme os cuidados. Minimamente, numa condição honesta, o cuidador ele deve receber em média 70% do valor dessa hora. Mas eu percebo que aqui as empresas não agem neste formato. Elas pagam bem menos. Elas ficam com mais de 50% do valor da hora e o cuidador recebe o valor menor. Então, trazendo essas particularidades, cabe a você analisar se você quer trabalhar com empresas ou se você quer trabalhar no particular. Claro que isso é uma escolha própria, eu estou fazendo uma posição. Eu, particularmente, hoje trabalho para uma empresa, mas no futuro pode ser que eu não queira trabalhar mais. Agora, para o contexto atual, atende às minhas necessidades. Mais para frente pode ser que não atenda. Então, eu quero deixar claro, eu também vivo esse cenário aqui no país, trabalhando como cuidadora de idoso. Eu também tenho a mesma vivência que você que está do outro lado aí. E aí, como dica final, qual que é o melhor contrato para você escolher e aí com isso definir o melhor preço? Para quem valoriza segurança e benefícios fixos, o contrato a termo ele é mais adequado.
ele oferece estabilidade e tem uma margem de precificação mais fixa. Agora, já quem busca autonomia e quer gerenciar seus próprios clientes, o regime Recibo Verde é uma ótima opção, desde que precifique os serviços para cobrir todos os custos. Aqui, quando eu falo desse seguinte modelo, você pode ser seu próprio empreendedor. Você pode, à medida que você for se tornando conhecido e seu trabalho for se tornando conhecido dentro do país, você pode vender o seu próprio serviço. E aí você pode pôr o seu próprio preço. Agora, quando você trabalha aqui no intermediário, olha, eu tenho uma empresa, tenho cliente e eu estou aqui no meio. A empresa está no meio entre eu e o cliente. Então, eu vou respeitar o valor que a empresa está cobrando, né? E está me pagando. Foi isso que eu concordei, isso que eu aceitei. Então, é importante também a gente ter essa consciência ética. Se eu não concordo com essa condição aqui, eu posso agradecer a empresa pelo tempo, pela oportunidade e buscar meu cliente particular. Ou se eu não concordo com o modelo de contrato Recibo Verde, eu posso expor essa insatisfação para a família e propor o contrato a termo e que seja vantajoso para ambos os lados. Então, é importante que você tenha essa consciência. E lembrando que você tem gastos, né, de transporte, alimentação e equipamentos aí no preço final da sua hora. Então, nós vamos ter modelos de famílias que nos recebem enquanto cuidador e que a gente tem acesso à alimentação e tudo que tem dentro daquele espaço da casa. Como a gente pode ter modelos de família e que a gente tem que levar tudo, tem que levar a água, o pó de café, o açúcar, tudo que é necessário para nossa alimentação durante o dia. Então é importante você ter consciência do que você está escolhendo dentro do campo profissional. E aí, espero ter esclarecido a diferença entre contrato a termo e prestador de serviço autônomo. Então, entre contrato a termo e recibo verde, é uma decisão pessoal que depende das suas prioridades. Lembre-se que a precificação ela deve refletir nos seus custos e garantir um preço justo. Aqui só fazendo um adendo. Lembra que o que implica no nosso maior gasto familiar para quem imigrou, quem vive aqui em Portugal, é o custo dos arrendamentos, ou seja, dos aluguéis. Então a gente tem que ter um preço de hora que atenda às nossas necessidades enquanto a gente vive aqui no país e cuida de forma qualificada, de forma amorosa e com muita qualidade aí dos idosos o qual confiaram a nossa mão de obra. Peço que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam aqui no canal Jane Cruz, com outros cuidadores, com seus colegas aí que vivem essa experiência de migrar e trabalhar como cuidadora aqui em Portugal e que querem entender melhor sobre a diferença de contrato a termo e recibos verdes e principalmente sobre precificação. Agradeço a todos aí por estarem até o final e por partilharem também as suas experiências. Deixem aqui nos comentários qual o tipo de contrato que você está vivenciando aqui em Portugal. Até o próximo vídeo!